Você deve concordar comigo, a gente está vivendo um período completamente maluco, há uma subversão completa de valores na sociedade e algumas pessoas completamente fúteis e vazias se tornam celebridades e saem falando as maiores atrocidades. E também eu vou comentar com vocês sobre uma grande decepção que eu tive na Câmara de São Paulo hoje. Você está vendo esse vídeo? Então ontem. Mas é isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, antes do que me decepcionou mais, assim, aqui no trabalho de vereador, eu vou falar para vocês sobre uma modelo chamada Karen Bachini, sei lá, enfim. Ela tem 32 anos, é uma modelo e é uma youtuber. E há um ano atrás ela falou a seguinte bobagem. Para mim, quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas o cara da lavoura, ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz. Aí ela fala do trabalho do agricultor como se fosse fácil passar o dia inteiro debaixo do sol, com uma enxada capinando, sem saber o que vai ser da vida, sem saber se vai ter comida em casa. Eu falo com propriedade porque a minha mãe trabalhou na lavoura, o meu avô, meus avós trabalharam na lavoura. Essa pessoa sofrida trabalha no sol, tem envelhecimento precoce, ganha mal pra caramba, tem um monte de filhos, é praticamente escravizada dentro do ambiente de trabalho porque tudo que ganha fica na venda da fazenda, mas não. Esse cara, ele não sofre. A tal da modelo da Karen, ela sim sofre. Ela que fica andando de Louis Vuitton, ela que janta nos melhores restaurantes, tem uma vida sofrida. E você que tá na lavoura, debaixo de sol, você é um bem-aventurado, né? Deu 5 da tarde, você vai pra tua casa. Pelo amor de Deus, que pessoa fútil, que pessoa vil, que pessoa assim, estúpida, que coisa ruim de ler, de falar, sabe? E tem um vídeo dela falando, dá uma olhadinha efetivamente nela, olha que coisa assim, burra. O governo PT, que ajudou muito a diminuir a fome, quando a gente teve o governo daquele cara, que a fome no Brasil aumentou demais, e agora a gente vai ter a chance de ter um governo PT de novo, que a fome vai com certeza melhorar, porque é um dos pontos do governo, né? Mas não para por aí. E aí depois ela falou o seguinte, o povo de Bali é pobre, mas é feliz, romantizando a pobreza. Como se viver em Bali tanto faz, assim, se fosse pobre, fosse ser rico, se estivesse na miséria. E aí depois vem o nível das desculpas do que ela disse. Olha só, abrindo aspas de novo. Na minha cabeça, de garota fútil mesmo. Concordo, uma futilidade assim absurda. De branca, rica, dentro da bolha. Aqui vou fazer um asterisco pra você, tá no Rica. Eu não lembrei de todas essas coisas que eram tão importantes. Sim, é uma pessoa tão fútil que ela não consegue pensar na dimensão das coisas que ela fala. Mas o curioso é que o pai dela é vendedor ambulante. E é uma profissão completamente digna. Só que eu me pego pensando, como é que uma pessoa cujo pai é um trabalhador esforçado, um ambulante, um cara que ganha o pão de cada dia ao suor do trabalho dele, de uma maneira muito dura, como que consegue ser tão fútil? Será que essa pessoa nunca olhou pro pai dela? Será que ela nunca viu o que o pai dela teve que fazer para que ela pudesse comer? Será que ela nunca viu as lágrimas e o suor que o pai dela teve que derramar para que ela pudesse ser essa pessoa tão estúpida que ela é? Há um descolamento da realidade familiar, assim, tão grande. E isso me faz pensar efetivamente no que passa na cabeça de algumas pessoas no mundo atual. Porque é de uma futilidade absurda, mas ao mesmo tempo de um emburrecimento tremendo. E aí isso me traz para o ambiente político, porque são essas pessoas que acabam de alguma maneira sendo formadores de opinião e outras pessoas se espelham em tamanha burrice, em pessoas completamente descoladas, estúpidas e burras e vazias, como se fosse normal. E essa pessoa vai parar na TV, essa pessoa fala para milhões de pessoas e acaba sendo, de alguma forma, endeusada no ápice da sua escrotidão. E aí, nesse ambiente todo, crescendo dentro da escrotidão, acaba cancelada pela estupidez que ela mesma é. É um ciclo infinito de burrice. É algo assim bizarro de se ver, mas isso é um reflexo do momento atual que nós vivemos, onde pela velocidade da informação, muitas vezes, as pessoas simplesmente falam bobagens e outras tantas saem replicando aquela bobagem como se fosse uma máxima de verdade. E o resultado disso a gente vê na presidência da República, com um incompetente, corrupto eleito, por conta de mentiras ditas 1000 vezes que acabam sendo fomentadas por esse tipo de gente. E falando nesse tipo de gente, um sujeito que efetivamente eu não conhecia, chamado Ian Neves, ele disse o seguinte, tem vídeo dele, dá uma olhada no que ele falou. Sua casa é sua, você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa pra outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha?
E aí o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Não, É. eu moro na rua. Eu não tenho escolha, eu moro de aluguel, por exemplo, né? Imagina que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria, não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? Acaba alugando. Também, o banco é a mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. E aí, a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Assim, gente, eu não conhecia esse cara. Eu até peço desculpa por estar botando tamanha escrotidão aqui pra você ver. Mas o cara fala o seguinte: você pode ter uma casa, a casa é sua. Sério, meu amigo? Puta vida. Mas você não pode alugar a tua casa, porque a tua casa é feita pra você morar. E aí, se você aluga a sua casa, outra pessoa precisa pagar aluguel, porque ela não pode comprar uma casa de alguma forma. Mas aí, ela não tem a liberdade, porque se ela parar de pagar aluguel, ela vai pra rua. É óbvio, essa é a essência. Você aluga a casa pra garantir que outras pessoas tenham moradia. Porque às vezes a pessoa tem condição de pagar o aluguel, mas não tem condição de comprar a casa. Você queria o quê? Então o cara tem 1000 casas, ele não pode alugar nenhuma. Você coloca outras 999 famílias em condição de rua, porque você não quer que essas pessoas paguem aluguel. A essência do capitalismo é justamente esse: mercado, oferta, preço, que garante às pessoas teto, que garante que a renda circule. E aí você não pode ganhar renda e investir, por exemplo, num fundo imobiliário. Porque se torna errado, segundo esse grande intelectual dos tempos modernos. Simplesmente você não pode ter uma casa e alugar ela e permitir que outra família tenha um teto, porque esse gênio não acha isso adequado. Só que esse é o tipo de pessoa que acaba sendo tratado como um intelectual de esquerda. Esse é o tipo de imbecil que acaba sendo, de alguma forma, idolatrado por uma parcela da população. E aí você pega um jovem de 14, 15 anos que vê o conteúdo desse idiota e fala: nossa, olha lá que legal. E vai discutir com o pai dele, que está trabalhando ainda, para falar que não. Assim, é de uma escrotidão, é de uma imbecilidade absurda. Eu fico lembrando daquele jovem saindo no YouTube no tempo da eleição, que ele usava o carro do pai. Aí o pai botou o adesivo do Bolsonaro e ele ficou envergonhado. E foi lá e colocou no Lula em cima, porque ele estava usando o carro do pai, mas sentia vergonha. Pegasse um busão então, pô. É uma geração de gente estúpida que vem se criando, que dá vergonha. E aparentemente pensar é algo assim fora do comum. Você quer uma indicação de filme? Assista Idiocracy. Fala muito sobre essa geração de imbecis que vem se criando através da esquerda, através do pensamento socialista e desse politicamente correto tão propagado pela Beautiful People. E falando nisso, eu quero fazer um outro parênteses para você. Você já deve ter ouvido falar do Zé Celso e da treta que envolve o Suplicy e o Parque do Bexiga. É nisso que eu vou entrar na minha frustração na Câmara de São Paulo. Porque há anos isso vem sendo discutido. Uma vez o Suplicy até conseguiu aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores, mas o Tuma, que era presidente da Câmara e estava assumindo a prefeitura, ele conseguiu vetar o projeto. O Suplicy encampou de novo a batalha. E por que ele está encampando isso? Existe um teatro do Zé Celso. É um teatro ali e tal, e o Zé Celso é um artista sem conteúdo nenhum, na minha opinião, e eu posso criticar o cara. Sim, ele faz as artes dele lá, e eu praticamente nem considero aquilo arte. Só que ele quer aproveitar a vista que tem no fundo do teatro. E aí, ele não quis comprar o terreno do fundo, que é do senhor Silvio Santos. Aí ele resolveu envolver a Câmara Municipal, a Prefeitura, para fazer você comprar o terreno do fundo e a transforma num parque, aí ele aproveita a vista. Então assim, você quer ter uma vista na sua casa, você faz a prefeitura comprar o terreno do lado. Basicamente é isso. Eu tenho obstruído esse projeto há meses na CCJ. Só que o Suplicy, ele começou a juntar outros vereadores na coautoria do projeto, para tentar encampar. E aí numa manobra que ele apresentou na CCJ de ontem, ele conseguiu aprovar o projeto. Olha a minha obstrução e meu debate. Simplesmente é injusto que você pegue o dinheiro do pagador de imposto, um dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação e segurança, e você destine para construir um parque simplesmente para entender o interesse de um indivíduo por conta do teatro dele. Mas se você que está assistindo quer saber efetivamente o que é o Teatro do Zé Celso, vai no YouTube e coloca Soneto do Olho. Eu não vou dizer o termo comum, mas é do orifício corrugado. Procura exatamente isso no YouTube, você vai ver um vídeo nojento, escatológico, bizarro, que ele considera uma propriedade artística, que particularmente, senhores vereadores, eu fico constrangido de falar e também não tenho como dizer sem sofrer um processo na corregedoria dessa casa. Mas o sujeito entende que aquilo é uma arte e ele quer preservar aquilo no teatro dele, então qualquer coisa que você faça, por mais bizarro que seja a arte hoje em dia, aquilo lá é a arte do Zé Celso. E aqui nós estamos utilizando então do dinheiro público para garantir esse tipo de arte. Talvez os senhores vereadores não tenham conhecimento disso, mas aí eu vou além. Ainda há discussão judicial sobre o imóvel do Silvio Santos. Simplesmente não há constitucionalidade para aprovar o projeto. Por conta disso, seja pelos elementos de fato, seja pelos elementos de direito, seja pela essência dessa comissão, não temos como conceder a aprovação desse projeto. Por isso, senhora presidente, senhores vereadores, e com todo respeito, senador Eduardo Suplicy, eu encaminho contrário ao projeto. Muito obrigado. Eu não sei se você entendeu ou não,
Mas o ponto para mim é o seguinte, é completamente inaceitável que o poder público venha a expropriar o bem de alguém, só porque ele é rico, porque ele não é, como disse a vereadora lá, ele tem o baú é dele, não é de todo mundo, você não tem que ir lá e pegar o dos outros, a gente não vive num modelo socialista, onde simplesmente você vai lá e expropria do cara porque ele tem dinheiro, deixa de ter. Se fosse a tua casa, você ia ficar feliz? Eu tenho certeza que não. Só que estão expropriando o terreno do Silvio Santos e é dinheiro do pagador de imposto, do cidadão, dinheiro que podia ir para saúde, educação, para segurança, que vai para fazer um parque, porque o sujeito simplesmente quis. Isso foi aprovado na CCJ, um projeto inconstitucional. Para mim é frustrante. É frustrante porque apesar do meu esforço eu não consegui obstruir o projeto. E eu fico revoltado porque numa semana que eu consegui aprovar em uma sessão 5 projetos de lei, no dia seguinte eu vejo esse tipo de projeto sendo aprovado. Isso não dá para admitir. Virou lei na cidade? Ainda não. Tem que ser aprovado em 2 turnos do plenário. E eu vou obstruir, custe o que custar. Ah, não vai passar barato isso. Pode ter certeza, nem que eu tenha que montar uma cama dentro do plenário e ficar lá obstruindo a fio durante a madrugada. Eu não vou permitir que esse projeto passe. Eu conheço o Silvio Santos? Não conheço, nunca tive na presença dele. Adoraria conhecer, eu sou fã do cara, acho ele um gênio. Mas simplesmente, para mim, é ideologicamente inaceitável que o poder público exproprie um terreno que não tem interesse público nenhum, que vai ter um gasto imenso com o custeio de um parque, simplesmente porque o sujeito que tem o teatro do lado, ele tem alguma influência política através de algum colega aqui da casa e por conta disso a gente tem que pagar conta. Não dá para admitir esse tipo de coisa. É frustrante, é revoltante. Eu realmente fico indignado. Eu tô saindo da Câmara hoje puto da vida, porque isso não dá para aceitar. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Inclusive, se precisar, judicializando essa expropriação escrota do terreno do lado do teatro lá do Zé Celso. Um abraço.